No último domingo, dia 17 de janeiro, a vacinação contra a Covid-19 finalmente começou no Brasil. Por unanimidade, a Anvisa aprovou o uso emergencial de 6 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e também de mais 2 milhões de doses da vacina de Oxford, desenvolvida pela AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz. Logo após a aprovação, o governo do estado de São Paulo começou a imunização com doses da Coronavac. A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, foi a primeira brasileira a ser vacinada contra o novo coronavírus. O evento foi muito celebrado e causou grande comoção, mas foi apenas o pontapé de um longo processo que ainda tem questões para serem solucionadas. Meu nome é Yolanda Paz e neste vídeo vou listar 8 pontos importantes que você precisa saber sobre a vacinação no Brasil. 1. Quantas doses da vacina estão disponíveis agora? Por mais que a Anvisa tenha autorizado até o momento o uso emergencial de 8 milhões de doses, 2 milhões delas não estão no Brasil. Isso porque o Ministério da Saúde apostou na importação de doses prontas da vacina de Oxford, que viriam da Índia. Mas em um primeiro momento, o envio foi barrado pelo governo indiano. Agora, só na sexta-feira, dia 22, é que as vacinas começarão a vir para o Brasil. Por isso, apenas as 6 milhões de doses da Coronavac, importadas prontas da China pelo governo de São Paulo, é que estão sendo distribuídas agora pelo país. Segundo Carlos Lula, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a estimativa é de que esse estoque de 6 milhões de vacinas seja esgotado em uma semana. Além dessas doses, o Instituto Butantan já tem outras 4,8 milhões em fase final de produção, mas aguarda uma nova autorização da Anvisa para o uso emergencial desse lote. O pedido foi feito na segunda-feira, dia 18. 2. Quando a vacinação começou nos estados? O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou oficialmente o início do Plano Nacional de Imunização na segunda-feira, dia 18. São Paulo, por já estar em posse de suas respectivas doses, seguiu sua imunização na capital e no interior. Outros 15 estados começaram a vacinação ainda na segunda-feira, mesmo após alguns atrasos na chegada das vacinas. No Rio de Janeiro, por exemplo, as primeiras doses foram administradas aos pés do Cristo Redentor. Mas foi só na terça-feira que todos os estados brasileiros estavam com as doses proporcionais à sua população, e a imunização começou no país como um todo. 3. Quem são os grupos prioritários? Embora todos os idosos e trabalhadores da saúde sejam considerados população-alvo da imunização nas duas primeiras fases da campanha, o número limitado de doses disponíveis obrigou o Ministério da Saúde a priorizar indivíduos com maior risco. Por isso, agora serão vacinados idosos que vivem em asilos e profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19, além dos servidores que farão a vacinação da população. Neste primeiro momento, ainda serão vacinados indígenas e pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência. 4. Quantas pessoas serão vacinadas agora? Com o primeiro lote de 6 milhões de doses da Coronavac, que foi entregue pelo Instituto Butantan, serão imunizados cerca de 2,8 milhões de brasileiros. Lembrando que a nossa população tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. Essa conta leva em consideração a necessidade de reserva da segunda dose para quem já foi imunizado, além das perdas técnicas, que são estimadas em 5 a 10%. Assim, esse primeiro lote da Coronavac será suficiente para a vacinação de 34% dos profissionais de saúde do país e de somente 0,5% dos idosos brasileiros. 5. O que significa a taxa geral de eficácia de 50,4% da Coronavac? Essa taxa geral de eficácia significa que de cada 100 pessoas vacinadas que tiverem contato com o coronavírus, 50 delas não vão manifestar a doença graças à imunidade obtida com a Coronavac. Para quem acabar ficando doente, a vacina garante 78% de proteção para casos leves que apresentem sintomas. Ou seja, de cada 100 pessoas, 22 teriam esses sintomas leves. Além disso, os estudos mostraram que a Coronavac foi capaz de reduzir em 100% os casos moderados, que precisam ser internados, e os casos graves, que levam a óbito. 6. Qual a capacidade de produção da Coronavac? O Instituto Butantan tem capacidade para fabricar 1 milhão de doses por dia da Coronavac e se comprometeu a enviar, até abril, 46 milhões de doses ao SUS. A produção dessas novas doses, porém, depende agora da chegada de insumos vindos da China, que ainda não tem data para serem embarcados por conta de atrasos em sua liberação pelas autoridades chinesas. Essa falta de matéria-prima preocupa e ameaça atrasar a imunização. Além disso, o Instituto Butantan estima que apenas no final deste ano terá capacidade de produzir a Coronavac sem depender de insumos importados, quando ficar pronta a sua nova fábrica que está sendo construída. 7. E a vacina de Oxford, ela já está sendo produzida? Não. A Fiocruz será a responsável pela fabricação da vacina de Oxford aqui no Brasil, mas ainda não recebeu nenhuma remessa do insumo para sua produção. Esse princípio ativo também vem da China,
E com o atraso na chegada dele, a Fiocruz adiou de fevereiro para março a previsão de entrega ao SUS das primeiras doses da vacina de Oxford. Ao todo, o acordo com a AstraZeneca prevê que precisam chegar ao Brasil 30 lotes de insumos para que a Fiocruz possa produzir as 100 milhões de doses que foram compradas. Após declarações contra a China, o governo brasileiro precisou montar uma força-tarefa para negociar a importação dos insumos. Na quinta-feira, dia 21, a embaixada chinesa informou que fará máximos esforços para conseguir avanços na questão. 8. Quanto tempo após tomar a vacina estaremos imunizados? Vai depender de cada vacina, mas geralmente um imunizante demora de 2 a 3 semanas para fazer efeito. Porém, é importante lembrar que tanto a Coronavac quanto a vacina de Oxford precisam de 2 doses para atingir a eficácia total. No caso da Coronavac, as doses têm que ser aplicadas com um intervalo de 28 dias. Já a vacina de Oxford pode ter um espaço de 21 dias a 3 meses entre as aplicações. Por essa questão do tempo entre as doses e, mais que isso, por causa de toda a incerteza em relação ao calendário de vacinação e sua velocidade, não é hora de relaxarmos as medidas de proteção contra o novo coronavírus. Ou seja, ainda é fundamental manter o isolamento social, usar máscara e álcool em gel. Afinal, a imunização está só começando e a circulação do vírus só vai diminuir quando a maior parte da população for vacinada e estiver protegida.